O que torna Makoto diferente de todos os outros isekais? Quando um novo herói aparece em um mundo de fantasia, a história normalmente segue o mesmo caminho. Ele recebe uma missão, ganha um poder especial, encontra aliados, derrota um grande inimigo e, no final, salva aquele mundo. É uma fórmula que funciona há décadas. Mas existe um detalhe que Tsukimichi quebra logo nos primeiros minutos da história. Makoto nunca recebeu um papel naquele mundo. E talvez seja exatamente por isso que ele tenha acabado mudando tudo. Antes de continuar, eu quero saber sua opinião. Na sua visão, qual foi o momento em que Makoto realmente deixou de ser apenas mais um protagonista de isekai? Foi quando derrotou Tomoe? Quando criou a Zora? Ou quando a própria deusa decidiu abandoná-lo? Porque quanto mais a light novel avança, mais percebemos que Makoto nunca esteve seguindo a mesma história que os outros protagonistas. E isso começa muito antes de Tomoe, muito antes de Miu, e muito antes de Azora. Tudo começa com a deusa. A maioria dos espectadores lembra daquela cena apenas pela humilhação. Ela olha para Makoto, critica sua aparência, e decide enviá-lo para os confins do mundo. Mas existe um detalhe que muda completamente essa cena. A deusa não apenas rejeitou Makoto, ela também desistiu de controlar o futuro dele. Esse talvez tenha sido o maior erro de toda a obra. Porque praticamente tudo naquele mundo funciona ao redor da influência divina. Os humans recebem privilégios. As nações se organizam segundo a vontade da deusa. Até mesmo o equilíbrio entre as raças existe porque ela interfere constantemente. Makoto perde tudo isso no primeiro dia. E quando isso acontece, surge algo que praticamente nunca existiu naquele mundo. Alguém completamente fora das regras. Parece um detalhe pequeno. Mas observe o que acontece depois. Enquanto os outros personagens continuam evoluindo dentro do sistema criado pela deusa, Makoto começa a crescer sem depender de nenhuma dessas regras. E existe uma informação da light novel que deixa isso ainda mais claro. Ao contrário da maioria dos protagonistas de isekai, Makoto nunca precisou conquistar um poder extraordinário. Ele já chegou naquele mundo carregando uma quantidade absurda de mana. Tão absurda que vários personagens simplesmente não conseguem compreender sua existência. Só que existe um detalhe importante. Durante boa parte da história, essa mana gigantesca é mais um problema do que uma vantagem. Porque Makoto não consegue controlá-la completamente. E é justamente aqui que muita gente interpreta errado o treinamento com o arco japonês. No anime, aquelas cenas parecem apenas um hábito que Makoto manteve da Terra. Mas a novel revela algo muito mais importante. Sempre que Makoto entra naquele estado de concentração absoluta, sua mente estabiliza, sua percepção muda, e seu controle sobre a mana continua evoluindo. Percebe a diferença? Enquanto outros protagonistas desbloqueiam novas habilidades, Makoto passa boa parte da história aprendendo a controlar aquilo que já possuía desde o início. E isso cria outra consequência. Quando Tomoe finalmente encontra Makoto, ela não está olhando para um aventureiro comum. Ela percebe imediatamente algo completamente incompatível com o humano. Sua quantidade de mana. E é justamente isso que desperta sua curiosidade. Muitos fãs acreditam que Tomoe decide seguir Makoto apenas porque perdeu a batalha. Mas a light novel mostra algo diferente. A luta apenas confirma aquilo que ela já suspeitava. Makoto era uma existência completamente fora do normal. E isso explica porque Tomoe aceita o contrato sem demonstrar qualquer ressentimento. Na verdade, ela passa a enxergar Makoto como alguém capaz de levá-la a experimentar um mundo que nem mesmo um dragão superior havia conhecido. Percebe o padrão? A deusa não consegue entender Makoto. Tomoe também não consegue explicá-lo. Mas ambas chegam exatamente à mesma conclusão. Ele não se encaixa naquele mundo. E isso é apenas o começo. Porque existe outro personagem que percebe exatamente a mesma coisa. Root talvez seja o personagem que melhor percebe isso. E existe um motivo. Enquanto a maioria dos habitantes daquele mundo conhece apenas uma pequena parte da história, Root passou séculos observando praticamente tudo. Ele conheceu heróis, reis, dragões superiores, reis demônios, civilizações inteiras nascerem e desaparecerem. Pouquíssimos personagens possuem uma visão tão ampla daquele mundo. E mesmo assim, Makoto chama sua atenção quase imediatamente. À primeira vista, isso parece acontecer apenas por causa da quantidade absurda de mana. Mas existe um detalhe da light novel que torna essa situação muito mais interessante. Root não demonstra curiosidade apenas pelo poder de Makoto. Ele demonstra curiosidade pela forma como Makoto continua mudando. Porque, normalmente, personagens extremamente poderosos acabam chegando a um limite. Eles estabilizam. Param de evoluir. Passam séculos praticamente iguais. Makoto faz exatamente o contrário.
Quanto mais tempo passa, mais difícil se torna prever até onde ele pode chegar. E isso cria uma situação completamente inédita. Pela primeira vez, até personagens que viveram durante séculos deixam de conseguir calcular o potencial de alguém. Percebe o padrão? Primeiro foi a deusa. Depois Tomoe. Agora Root. Todos olham para Makoto. Todos chegam à mesma conclusão. Existe algo nele que simplesmente não faz sentido. Mas talvez o melhor exemplo disso apareça quando Miu entra na história. Muita gente resume Miu apenas como uma personagem apaixonada por Makoto. Só que a light novel mostra algo muito mais profundo. Antes de conhecer Makoto, Miu era tratada apenas como uma calamidade. Sua força inspirava medo. Sua existência afastava qualquer possibilidade de convivência. Ninguém tentava compreendê-la. Todos apenas tentavam sobreviver a ela. Makoto faz exatamente o contrário. Ele conversa, escuta, tenta entender. E, pela primeira vez em séculos, Miu encontra alguém que não a enxerga apenas como um monstro. Isso muda completamente a relação entre eles. Percebe como Tsukimichi quebra outra regra. Na maioria dos isekais, os aliados seguem o protagonista porque ele é o mais forte. Em Tsukimichi, os aliados seguem Makoto porque ele muda a forma como eles enxergam o próprio mundo. Tomoe reencontra sua curiosidade. Miu encontra alguém que a aceita. Shiki encontra um líder que toma decisões usando lógica, e não orgulho. Nenhum deles é conquistado pela força. Todos escolhem permanecer. E isso gera outra consequência gigantesca. Azora. À primeira vista, Azora parece apenas um refúgio. Um espaço seguro. Mas conforme a novel avança, percebemos que ela se transforma em algo completamente diferente. Azora deixa de ser apenas um lugar onde Makoto vive. Ela começa a desenvolver uma identidade própria. Sua agricultura evolui. Sua medicina evolui. Sua tecnologia evolui. Sua organização política evolui. Novas espécies passam a conviver naturalmente. Conhecimentos começam a ser compartilhados. Enquanto o restante do continente continua preso aos preconceitos incentivados pela própria deusa. Azora simplesmente ignora essas barreiras. E talvez essa seja uma das maiores ironias de Tsukimichi. A deusa passou séculos tentando organizar o mundo segundo suas próprias regras. Makoto, sem sequer planejar isso, construiu um lugar onde essas regras deixaram de existir. Mas isso ainda gera outra consequência. Porque quanto mais Azora cresce, mais influência Makoto passa a exercer sobre o continente. E essa influência não nasce através da guerra. Ela nasce através da Kuzunoha Company. Esse talvez seja um dos pontos mais brilhantes da obra. Na maioria dos isekais, o protagonista muda o mundo derrotando o grande vilão. Makoto começa vendendo produtos. Parece simples. Mas observe o efeito dominó. Produtos inéditos começam a circular. Comerciantes mudam suas rotas. Novas alianças comerciais aparecem. Informações começam a viajar entre diferentes nações. Até governantes passam a acompanhar os movimentos de alguém que nunca demonstrou qualquer interesse em governar. Percebe como tudo acontece. Makoto nunca tentou conquistar um reino. Mesmo assim, acaba influenciando vários deles. Nunca tentou liderar um continente. Mesmo assim, suas decisões alteram a economia. Alteram relações diplomáticas. Alteram o desenvolvimento de diferentes povos. E talvez seja exatamente aqui que esteja a maior diferença entre Makoto e praticamente todos os outros protagonistas de Isekai. Enquanto muitos recebem uma missão para mudar o mundo, Makoto muda o mundo simplesmente vivendo nele. Ele não derrota o sistema. Ele cria uma alternativa melhor. E talvez seja justamente por isso que tantos personagens da light novel deixam de enxergá-lo apenas como um humano. Porque, pouco a pouco, todos começam a perceber a mesma coisa. A deusa não conseguiu compreendê-lo. Tomoe não conseguiu explicá-lo. Root não conseguiu prever seus limites. Os reis não conseguem medir sua influência. E até mesmo os seres mais antigos daquele mundo passam a tratá-lo como uma verdadeira anomalia. Talvez essa seja a resposta para a pergunta do início. Makoto nunca foi diferente porque tinha mais mana. Nem porque possuía Tomoe. Nem porque criou Azora. Ele é diferente porque sua história nunca foi construída em torno do poder. Ela foi construída em torno das consequências. Cada escolha aparentemente simples gera mudanças que ninguém consegue prever. E talvez seja exatamente isso que torna Tsukimichi tão diferente dos outros isekais. Porque, no fim das contas, a história nunca foi sobre um garoto tentando salvar outro mundo. Foi sobre um mundo inteiro tentando entender alguém que jamais deveria ter existido dentro das suas próprias regras. E você, na sua opinião, qual foi o momento que mais mostrou que Makoto realmente era diferente de qualquer outro protagonista de Isekai? Foi a rejeição da deusa?
O encontro com Tomoe. A criação de Azora. Ou existe outro momento que merece entrar nessa lista? Deixe sua opinião nos comentários.